é temporário, são cargos temporários. Se todo ano ela faz processo seletivo, então não é mais coisa temporal, ela necessita de efetivar. E quantos anos ela está fazendo processo seletivo? Professor? Ela não pode? E agora quer fazer um que nem tem quantos? Boa noite a todos. Estamos reunidos para a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Horvilândia, do dia 17 de outubro de 2022. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horvilândia, solicito da nova vereadora Claudineide Aparecida Teruel que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, Anderson, funcionários da casa, Fernando. Boa noite a todos. Vou ler Salmo. Ninguém é como tu, Senhor. O que fazes é incomparável. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti e glorificar o teu nome. Sob a proteção de Deus, declaro aberto nossos trabalhos. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Antônio Farias. Presente. Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Douglas Henrique dos Santos Barbosa. Presente. Jader Frederico Jader Bergamin. Gislene Cristina dos Santos Mateus. Presente. João Batista Briquese. Jorge Luiz Cornélio. Presente. Márcia Raimundo da Silva. Presente. Zinei Strube. Havendo o número regimental, declaro aberto o trabalho para a presente sessão. De acordo com o artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horvilândia, das sessões da Câmara lavra-se ato dos trabalhos contendo sucintamente os assuntos tratados a fim de ser submetido ao plenário. Ata da 33ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Horvilândia, do dia 19 de setembro de 2022. Ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Horvilândia, do dia 28 de setembro de 2022. E ata da 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Horvilândia, do dia 3 de outubro de 2022. Os vereadores que dispensam a leitura da ata permanecem sentados. Aprovado. Conforme o parágrafo 3º do artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horvilândia, o vereador que desejar pedir verificação ou impugnação da ata, a palavra está livre. Não havendo vereadores que desejam pedir verificação ou impugnação da ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores que aprovam a ata permanecem sentados. Aprovado. Correspondências. Não havendo correspondências da presente sessão, passamos a indicações e requerimentos. Indicações e requerimento. Conforme o artigo 233, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Horvilândia, o requerimento e indicações serão discussão em votação única. Conforme o artigo 282, inciso 5º da linha M do Regimento Interno da Câmara, terá o prazo de 2 minutos com a parte para discussão dos requerimentos e indicações abaixo. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura da indicação número 37/2022, de autoria do nobre vereador Douglas Henrique dos Santos Barbosa. Assunto: indica ao fechamento e conserto de um buraco localizado em uma das ruas de nossa cidade. Indica ao Executivo Municipal a viabilidade de se fazer o conserto e o fechamento de um buraco localizado na rua Argemiro Soares Correia, número 431, o qual cedeu após um veículo pesado estacionar em frente ao endereço acima citado. Sala de sessão João Pereira da Silva, Horvilândia, 13 de outubro de 2022. Douglas Henrique dos Santos Barbosa, vereador proponente. Os vereadores que desejam discutir a indicação número 37/2022, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir a indicação número 37/2022, coloco mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam a indicação número 37/2022 permanecem sentados. Aprovado. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura da indicação número 38/2022, de autoria do nobre vereador Douglas Henrique dos Santos Barbosa. Assunto: solicito que seja feita reparos nas tampas
de Boca de Lobo de nossa cidade. Indica ao Executivo Municipal a viabilidade de fazer reparo nas tampas de Boca de Lobo de nossa cidade, mais precisamente na tampa localizada entre a Rua Fausto Couto com a Rua Ana Margarida, próximo ao número 498. Sala das Sessões, João Pereira da Silva, Vilândia, 13 de outubro de 2022. Douglas Henrique dos Santos Barbosa, vereador proponente. Os vereadores que desejam discutir a indicação número 38/2022, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir a indicação número 38/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam a indicação número 38/2022 permanecem sentados. Aprovado. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do requerimento número 43/2022, de autoria da nova vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Assunto: implantação de centro terapêutico a criança portadoras de necessidades especiais com foco em criança com transtorno do espectro autista, TA. Considerando que é nosso dever zelar pelo bem-estar de nossos munícipes, considerando que tem aumentado em nosso município o índice de crianças com diagnóstico de TA, considerando que temos acompanhado famílias desesperadas em busca de tratamento para seus filhos e unindo forças em busca de políticas públicas, e essas crianças passam a usufruir de seus direitos com acompanhamento de profissionais capacitados multidisciplinados, garantindo acesso a terapias em um único lugar, como psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e fonoaudióloga. Requeiro na forma regimental, após ouvido o colento plenário, que o Executivo Municipal estude a viabilidade de implantar o Centro Terapêutico a Criança Portadora de Necessidades Especiais, com foco em crianças com transtorno do espectro autista. Sala de Sessão, João Pereira da Silva, Alvilândia, 29 de setembro de 2022, Claudineide Aparecida da Silva Teruel, vereadora proponente. Os vereadores que desejam discutir o requerimento número 43/2022, a palavra está livre. A palavra, nova vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Senhor presidente, senhores vereadores, o meu dia a dia ali no centro de saúde, eu tenho percebido a necessidade gritante de pessoas, de famílias, em busca de acompanhamento para os seus filhos com diagnóstico de espectro autista. E nós, hoje à tarde, até a gente falando aqui, eu, a vereadora Márcia e o presidente Jorge, a gente estávamos falando de necessidade de políticas públicas em nosso município. E essa causa aí, o autista, muito pouco tem sido feito em nosso município, infelizmente. E o índice de diagnóstico de crianças com espectro autista tem aumentado muito, olha, assustadoramente em nosso município, não só no nosso município, como a nível de Estado e Brasil. Dizem que estão fazendo um estudo, né, estão pesquisando o porquê de tanta criança, ultimamente, nos últimos tempos, criança autista. E em nosso município eu tenho acompanhado mães desesperadas que vai ali no centro de saúde e fala: gente, vocês precisam fazer alguma coisa, meu filho precisa de fonoaudiólogo, meu filho não fala, meu filho não anda, meu filho foi diagnosticado autismo. E eu tenho tentado vaga em Marília, tem um local lá que eles vão, mas se consegue a fisioterapia, não consegue fonoaudiólogo, se consegue fonoaudiólogo, não consegue o terapeuta ocupacional. Então, assim, gente, vamos lutar, nós, né, senhores vereadores, vamos lutar para que isso aconteça em nosso município. Eu disse assim, o cantinho deles, já vou concluir, em um único local, assim, para que eles tenham o atendimento com todas essas especialidades, num único local, fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo. Porque, assim, eu tenho acompanhado o desespero das mães. E, para ser sincero, eu tenho chorado com elas. Porque só quem tem uma criança com espectro autista sabe o sofrimento e como é difícil.
As mães vão ali no centro de saúde, a criança, às vezes, agressiva, a criança... Assim, é muito difícil eles expressar o que eles estão sentindo. Então, assim, dona Abigail, por favor, pense com carinho em estar desenvolvendo em nosso município políticas públicas em prol do autista e crianças especiais. Vamos lutar, vamos até conseguir, porque não está sendo fácil. É muito sofrimento e muitas famílias sofrendo. Muito obrigada, senhores. Mais algum vereador? A palavra nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Boa noite a todos. Eu partilho essa angústia com a nobre vereadora, porque eu trabalho com a educação e a gente vê como é difícil, mesmo nós que fizemos pós para trabalhar com esses alunos, é muito difícil. E eu, com o pedido da vereadora, eu volto a falar do projeto que nós vamos votar depois. Aqui ela está querendo extinguir o cargo de fonoaudióloga. Está vendo a necessidade dela analisar, ela fazer uma coisa bem feita, pensar em política pública mesmo, não pensar em política dela, porque, como ela falando da necessidade da fono, nós vamos extinguir, votando a favor desse cargo. Então, nós vamos extinguir um profissional que é necessário, que é gritante, que a gente já fez, pediu TO, já pediu fono. Então, nós estamos pedindo para que tenha esses profissionais. Como ela vai extinguir aqui, gente? Eu apoio a vereadora, mas eu acho assim, que tem que ter mesmo a fisioterapeuta, tem que ter a psicóloga, tem que ter a fono, não extinguir, porque, igual eu falei hoje para ela, dá a impressão que ela quer criar cargos para algum coleguinha, para algum conhecido, não sei. Então, nós temos que ver a necessidade do aluno, do munícipe, não é do meu amigo, do meu colega. Então, é onde nós temos que pensar, sim, em votar nos projetos certos. Obrigada. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o requerimento número 43/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o requerimento número 43/2022 permanecem sentados. Aprovado. Pequeno expediente, segunda parte, duração 50 minutos. Conforme a seção 3 do artigo 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia, o prazo para o orador fazer uso da palavra no pequeno expediente será de 5 minutos, não sendo permitido à parte. O vereador que for chamado para o pequeno expediente não se achar presente na hora que lhe for dada a palavra, perderá a sua vez. O artigo 167 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, se há vereadores inscritos. Sidney Strube. Alex Antônio Farias. Não. Claudineide Aparecida Silva Teruel. Douglas Henrique. Frederique Jader Bergamin. Gislene Cristina dos Santos Mateus. João Batista Briquese. Márcia Raimundo da Silva. Permite, presidente. Com a palavra, nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Boa noite. De volta à tribuna. Para falar só que eu havia me esquecido. Tem a médica pediatra também, que é essencial para as nossas crianças. Ela quer extinguir também. Obrigada. Terminando o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia, tempo de duração 3 horas, prorrogável por mais 1 hora, a critério do plenário. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei número 11/2022. O referido projeto de lei complementar será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei complementar dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e do artigo 113 da linha B do Regimento Interno. Conforme o Regimento Interno da Câmara, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei com a partes. O presente projeto de lei complementar proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 11/2022,
do Executivo, juntamente com a mensagem e os parecer da Comissões Permanentes. Senhor presidente, ao prazer de cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio desta encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre o aumento de vagas de alguns cargos e criação de outros, e das outras providências, para que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos senhores vereadores. A intenção do projeto de lei é adequar os órgãos de administração pública municipal às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos assessoriais e divisões de forma que possamos atingir um dos maiores principais princípios da administração pública, consagrados pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Com os novos cargos efetivos criados, estaremos melhor adequados à alteração ocorridas nas leis federais, inclusive para atendermos às novas exigências nelas contidas. Por isso, através desse projeto, procuramos criar condições de atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, visando o atendimento de nossos munícipes com qualidade, racionalidade e transparência. E para conhecimento dos nobres edis, oferecemos em anexo relação de cargos existentes, cargos vagos e preenchidos, quantitativos, estes que serão alterados com o presente projeto de lei, sem mais para o aumento e certos de contarmos com o apoio dos senhores vereadores na aprovação do referido projeto. Reiteramos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal de Alvilândia. Solicito da primeira secretária vereadora Gislene Quixino Santos Mateus que faça a leitura do projeto Emenda Supressiva número 5/2022, Lei Complementar número 011/2022, de autoria da nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Projeto Emenda Supressiva número 5/2022, Projeto de Lei Complementar 11/2022. Suprime parte do artigo 2º do Projeto de Lei Complementar número 11/2022. Artigo 1º. Fica suprimido parte da redação do artigo 2º do Projeto de Lei Complementar número 11/2022, sendo as seguintes partes suprimidas. Artigo 2. Assim por ordem aqui. Professor assistente ou substituto. 8 vagas. Ensino superior em pedagogia, piso nacional do magistério. Técnicos de dispositivo individual e coletivo, 3 vagas. Ensino superior em educação física ou bacharelado, ambos com CREF. F6. Artigo 2. Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala de sessão, João Pereira da Silva, Alvilândia, 17 de outubro de 2022. Márcia Raimundo da Silva, vereadora proponente. Em única discussão, o projeto Emenda Supressiva número 5/2022, a Lei Complementar número 011/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei Emenda Supressiva 05/2022 da Lei Complementar número 11/2022 do Executivo, a palavra está livre. Com a palavra, a nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Novamente nessa tribuna. Por que eu pedi essa emenda? A própria palavra fala professor assistente. Se alguém procurar no Google, pegar um dicionário, assistente é quem assiste. Então, nós não queremos um professor, não vejo a necessidade de ter um professor para assistir a minha aula, a aula de algum colega. E eu também substituto. Como que vai substituir num cargo, numa classe, num cargo? Não existe professor efetivo substituto. Pelo menos no nosso estatuto não tem. Foi o que eu falei para a dona Abigail hoje. Muda o estatuto e depois vê o que acontece. Por quê? Nós, até o ano retrasado, nós tínhamos direito a 3%. Só um minuto. Nós tínhamos direito a 3%, que era referente a mérito de curso de aperfeiçoamento. Ela falou que não podia pagar mais, porque estava sem dinheiro. Se estava sem dinheiro, por que ela quer criar 8 cargos? Sendo que hoje, eu conversando com ela, pedi para ela me apontar onde seriam essas 8 classes,
porque nós já temos alguns professores que estão adidos. Quem não sabe, é professor adido, é professor que não tem classe. Então, se já tem alguns professores sem classe, onde ela vai colocar mais 8 professores? Então, é por isso que eu fiz essa emenda. E sobre o técnico desportivo individual e coletivo, esse técnico não pode trabalhar com futebol. E o nosso carro-chefe aqui é futebol. Então, para que nós vamos ter um técnico e não pode trabalhar com o principal esporte na cidade? Então, ela teria que mudar. Eu acho assim que ela pode, eu pedi para retirar, que ela vai ter tempo de analisar, nos informar melhor e mandar um projeto mais claro aqui para a Câmara. Eu espero contar com o apoio de vocês. Obrigada. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de emenda supressiva número 5/2022 da Lei Complementar 011/2022 do Executivo, coloco o mesmo em votação nominal e ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? A favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? A favor. Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? Não está no plenário. Gislene Cristina dos Santos Mateus. Por favor. João Batista Brichese. Contra. Márcia Raimundo da Silva. Favor ou contra? Por favor, hein? Sidney Strube. Favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de emenda supressiva 05/2022, a Lei Complementar 011/2022, em única votação. Em primeira discussão, o projeto de Lei Complementar 011/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de Lei Complementar 011/2022 do Executivo, a palavra está livre. Com a palavra, a nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Se eu pudesse ter feito uma emenda para tirar todos os cargos aqui, eu teria feito. Então, assim, alguns cargos eu não consegui encontrar uma justificativa para que eu pedisse para ela tirar. Aqui nesse de coveiro, como eu havia falado antes, de coveiro, nós temos um coveiro, certo? Ele está aposentado, mas dificilmente ele vai sair. Acho justo que haja esse concurso, essa vaga. Coletor de lixo, nós temos duas pessoas trabalhando. Eu, igual falei, tem a questão política e a questão... não sei nem qual seria a palavra certa, não concordo em fazer agora, porque nós temos trabalhadores que eles já estão contando com esses 40% de salubridade. Então, se fizer um coletor de lixo, acredito também que tem pessoas que precisam de emprego, mas eu não vejo a necessidade de fazer isso aqui tão correndo. Porque duas coisas que eu consegui ler hoje, eu já vi os erros e já consegui pontuar algumas falhas. Então, se a gente for analisar com mais calma, nós vamos ver muitas falhas aqui. O fiscal de postura. Eu não vejo a necessidade de ser ensino superior, porque o fiscal de postura, sendo ensino superior, ele vai passar a ganhar R$ 2.365. Tudo bem, é um valor razoável, mas não paga nem uma porcentagem de um curso, porque exige nível superior. Não é qualquer pessoa que tem uma faculdade, uma boa faculdade, que queira prestar um serviço por esse valor. Porque na lei, se fosse fiscal de obras e posturas, era obrigatório ser ensino superior. Mas, como é só fiscal de postura, não tem a necessidade. Então, como eu falei, já havia falado antes, né, vou repetir, eu estou vendo esse projeto de lei como só um minuto, senhor presidente, um acerto, assim, para colocar uma ou outra pessoa. Por quê? O farmacêutico, que é uma coisa que precisa, o farmacêutico, a fono, que nós havíamos falado, ela está querendo extinguir o cargo. Então, não sei qual foi a intenção dela para esse concurso tão rápido, que ela diz que quer fazer até novembro. Eu havia falado também, ela fez um concurso há pouco tempo, gastou-se um dinheiro, claro que ela tem vários milhões na conta, gastou, tudo bem, mas ela gastou para fazer esse concurso, por que ela não pensa, não analisa e faz uma coisa
toda de uma vez. Ela faz um concurso para isso hoje, um concurso para outra coisa amanhã, e a política pública mesmo não está existindo. Parece que ela está querendo fazer acertos, acordos, não sei. Ela diz que ela não mexe com concurso, que ela não interfere. Espero que não mesmo, né? Mas eu vou votar contra esse projeto. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar 011/2022 do Executivo, coloco o mesmo em primeira votação nominal e em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, favor ou contra o projeto? Contra. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, favor ou contra? A favor. Douglas Henrique dos Santos Barbosa, favor ou contra? Contra. Frederico Jader Bergamin, favor ou contra? Favor. Gislene Cristina dos Santos Mateus, favor ou contra? Contra. João Batista Briqueses, favor ou contra? Contra. Márcia Raimundo da Silva, favor ou contra? Contra. Sidney Strub, favor ou contra? Contra. Portanto, está rejeitado o projeto de lei número 011/2022 do Executivo em única votação. Segundo item da ordem do dia, moção de congratulação e aplausos número 05/2022 de autoria da nova vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, a referida moção será em discussão e votação única. A referida moção dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara, terá a duração de 10 minutos para discussão da moção. Solicito da segunda secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura da moção de congratulação e aplausos número 05/2022 de autoria da nova vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Apresento à mesa, ouvindo o colega do plenário e dispensa as formalidades regimentais, a moção de congratulações e aplausos à Associação do Câncer Cida Belome, do município de Alvilândia. Expresso meus votos de aplauso e reconhecimento através desta data, dizendo: essa moção de congratulação e aplausos se justifica tendo em vista a gratidão aos integrantes da referida associação que não medem esforço na busca de recursos para auxílio de pessoas com diagnóstico de câncer do nosso município. Parabenizo pelo almoço beneficente realizado no último dia 11 de setembro, onde os valores arrecadados serão para custear exames, consultas e cestas básicas aos pacientes. Vale mencionar que o trabalho exercido por toda a equipe tem sido prestado com dedicação, amor, prazer em servir aquele que busca o conforto e auxílio no momento difícil da vida. A moção de congratulação e aplauso trata-se de um reconhecimento e agradecimento pela dedicação desse grupo de pessoas, uma vez que se dedicam incansavelmente ao atendimento ao próximo. Cada um em seu dia a dia consegue fazer a diferença na vida de pessoas e pode transformar o mundo em que vivemos. Por isso, recebe um merecido reconhecimento em virtude de sua competência, comprometimento e esforço para a nossa cidade. Deus abençoe os integrantes da referida associação, bem como os voluntários de modo geral. Sala das Sessões, João Pereira da Silva, Alvilândia, 29 de setembro de 2022. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, vereadora proponente. Os vereadores que desejam discutir a moção de congratulação e aplauso número 5/2022, a palavra está livre. Com a palavra, a nova vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel. De volta à tribuna, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos, né, nesse grupo de combate ao câncer, Cida Bellomo. Em especial, a Sandra Pessotto, e os demais que não têm medido esforços para ajudar a população de modo geral. Esses dias eu estive na casa de um paciente acamado. Ele disse: Dona Néia, se não fosse a Associação do Câncer estar ajudando com as fraldas geriátricas, eu com certeza estaria faltando alimento na minha mesa. E todo mês eles levam ali algumas fraldas e tem ajudado bastante também nos exames, né, alguns exames e alguns remédios também. E assim é por amor, né, e dedicação, que eles são voluntários, né? Que Deus abençoe. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor encaminhasse uma cópia
para a pessoa responsável do grupo, por gentileza. Muito obrigada. Sim, será enviado, vereadora. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir a moção de congratulação e aplauso número 5/2022, coloca mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam a moção de aplauso e congratulação número 05/2022 permanecem sentados. Aprovado. Portanto, está aprovada a moção de congratulação e aplauso número 5/2022. Em única votação, não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Explicações pessoais, se houver tempo. Consulta a segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, se há vereadores inscritos. João Batista Briquese. Com a palavra, o novo vereador João Batista Briquese. Cumprimento o senhor presidente, demais vereadores, vereadoras presentes, funcionários dessa Casa de Leis, os que nós assistem, e o Fernando, que é meu amigo também, parceiro. Eu quero falar sobre os projetos que vêm da prefeita, sempre com regime de urgência. Agora, as indicações e os requerimentos dos vereadores, que eu estou sempre analisando, não tem urgência e não tem nunca. Sabe, um desrespeito muito grande com os vereadores. Inclusive, foi aprovado pela essa Câmara vários projetos e indicação que a minha pessoa também, passou pela Câmara e foi aprovado. Até hoje não foi atendido nenhum. Agora, por não atender meus projetos, meus requerimentos, é o seguinte: ela não está magoando eu, ela está magoando aquilo que a família precisa. Precisa de alimentação, nós precisamos de médicos fim de semana, plantonista, nós precisamos tanta coisa que ficou para trás, que vai ficando todo ano cada vez mais. Só pensam inclusive as casas mesmo. Até agora, não faz 6 anos que ela está aí. Cadê as casas que prometeram 4 anos, depois veio mais 2 anos, e essas casas estão tudo paradas. Tem muita gente, tem muitas famílias precisando dessas casas. E ninguém comenta nada nessas casas. Já vem vindo uma mudança de governo aí, ninguém sabe o que vai acontecer a partir do ano que vem. Se vai continuar a liberação, se vai liberar ou não vai liberar essas casas. Então, isso daí já são coisas de 6 anos já que vem tapando o sol com a peneira e levando as famílias que tanto necessitam de casa. Porque eu quero deixar aqui bem claro que, durante o tempo, 14 anos do Alvino, mais 6 da Abigail, você sabe quais foram as casas que foram feitas? Aquelas que eu comprei o terreno, deixei o terreno escriturado, e a liberação no CDHU, que é ali do Renato e do finado Renato e do Divino. Essas casas já tinham ficado, os terrenos já prontos, os terrenos escriturados e o CDHU liberado do recurso para aquilo lá. Aí foi aquilo que o Alvino fez. Então, 14 anos com mais 6 são 20 anos. Quais são as casas que fizeram? Agora, quando eu era vice do Ronaldinho disse para mim, porque eu tinha muita amizade com o seu Irte, aquele tempo a gente combinava bem no início: João, você não quer ver com o seu Irte aí, ver com a fazenda, se cede o terreno para nós aí? Conversei com o seu Irte falou: desce lá, pega o Ronaldinho, desce lá, que o patrão vai estar aí, vai liberar essa área. Foram feitas em 4 anos do Ronaldinho, que eu era vice. Depois deixo bem claro, no final a gente desentendeu por causa de indicação mesmo, para não indicar eu como candidato, para indicar o outro. Então fez aquela trama para descartar a minha pessoa. Aí a gente terminou, deixei aquele loteamento pronto, isso foi em 8 anos, 106 casas, mais 50 casas lá. Agora, o que eles fizeram até hoje para essa população? Quais são as casas? Mentiram aí, 2 eleições aí, cobertura de casa. Não, essa cobertura aqui nós vamos acertar para você. Não acertou os 4 anos, voltou, mentiu outra vez. Ah, não, agora é porque a prefeitura está devendo. Agora dá para nós fazer. Não fizeram coisa nenhuma.
sabe? Ela passa batido, não faz. Então, os vereadores, eu acho que tem que cobrar isso daí, porque os munícipes, as famílias estão necessitadas, estão precisando dessas casas. Não só as casas, tanta coisa está faltando aí. Parece que tem dinheiro em caixa, outra hora, 4 anos diz que o prefeito anterior deixou. E quem é a Abigail e o Buba para fazer auditoria na época, porque ganhou a eleição, auditoria do Ivan? Quem são eles? Pô, vê que ela está atolada em processo aí, sabe, com precatórios, coisa errada que foi feita nessa prefeitura aí, de deixar fazer o acerto com o funcionário, que é um direito do funcionário, deixar ir até o Ministério Público e foi condenada. Eu acho que é o seguinte, eu vou sim a fundo a partir de janeiro, fevereiro, ganha quem ganhar. Eu vou a fundo, vou no Ministério Público, porque, no meu modo de pensar, essa mulher está condenada. Ela está com os direitos políticos caçados. Eu não sei o que ela está fazendo aí, administrando aí esse dinheiro e desviando dinheiro público aí. Obrigado. Márcia Raimundo da Silva. Com a palavra, nova vereadora Márcia Raimundo da Silva. Eu já estou gostando de falar. Desligado. Liguei. Parabenizar os professores. Eu estava viajando, no tempo de fazer uma moção de congratulações. Então, eu quero fazer, assim, parabenizar, porque não tem uma homenagem, não tem o que fazer. Nós não ganhamos nem um parabéns, nem um jantar, nem uma agenda, que é de praxe, mas eu quero aqui deixar o meu reconhecimento para os meus colegas. Nós trabalhamos um trabalho árduo, não é valorizado, mas é um trabalho árduo, e nós todos merecemos o parabéns. E também quero fazer uma crítica aos brinquedos do Dia das Crianças. Eu havia falado para a prefeita fazer na escola ou algum lugar diferente da praça, junto com a festa de Nossa Senhora. Por quê? Nós temos criança evangélica que não foram nos brinquedos. Nós temos crianças que não tinham dinheiro para comprar as coisas que estavam lá. Eu tenho alunos do sítio extremamente carentes, que todo mundo sabe, que todo mundo está ajudando, extremamente carentes, os meus alunos, que não têm carro para ver. Então, seria o único dia que eles tinham para brincar, comemorar o Dia das Crianças. Foi feito num dia de domingo, na festa de Nossa Senhora. Eu sou católica, amei, achei lindo, não estava aqui, mas eu estou falando pela situação financeira das crianças. Eles não tinham como vir na festa. Então, eles viram alguma foto, alguma coisa, e falaram, teve festa? Porque nós ganhamos, as crianças ganharam um docinho. Um docinho? Não. Não ganhou docinho, não. Ganhou docinho nosso, que nós, professores, compramos. Porque teve um cardápio especial que o presidente estava junto comigo. Macarronada e frango assado. Que cardápio especial, hein? É isso que nossas crianças merecem. Depois quer votar, quer criar cargo, dinheiro sobrando. Cardápio especial, macarronada com frango, isso é cardápio especial para criança, gente? Depois falou que não teve planejamento. Onde que macarronada com frango é cardápio especial para uma criança? Sei lá. Depois falou que é nutricionista, ainda questionei. Quando que a nutricionista manda? Porque quando a gente vai reclamar, o nutricionista não manda. Quando não é para fazer as coisas, a nutricionista que manda. Perguntei, quando é que a nutricionista manda? Porque tem que ter um peso, uma balança aí, 2 pesos, uma medida, 2 medidas, nem sei do que eu estou falando mais. Mas porque a festa do Dia das Crianças ficou a desejar. Daí você vê Santa Teresa, aquela piscina, aquelas coisas, aquela jato de água, aquela coisa maravilhosa. Ainda falei para a prefeita, coloca lá na escola, no dia de semana, contrata e põe lá, porque é para as crianças da escola. Ia proibir a comunidade de participar? Não, porque ali quem viu a escola tem aquele portãozão, podia entrar ali e brincar. Então, teve criança que precisava brincar, que tem a necessidade e não tem dinheiro para pagar, não tinha carro para vir, que ficou sem brincar. Mas comeu cardápio especial, macarronada com frango. Obrigada. Não havendo mais vereadores que desejam fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.
dela, né?